E aí, galera do Terceirão, sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia nessa sexta-feira, dia 10 de julho, beleza? Hoje, nessa videoaula, vamos continuar nossa série sobre os filósofos pré-socráticos, beleza? No primeiro episódio dessa série de aulas, conhecemos Tales de Mileto, tá? Da escola de Mileto, né? Na região da Ásia Menor, na Grécia Antiga, junto com seus dois discípulos, né? Primeiro, o Anaximandro, né? E segundo, o discípulo do Anaximandro, que foi o Anaxímenes. Tá? E hoje, no episódio de hoje dessa série de aulas, né, vamos conhecer uma segunda escola pré-socrática, sendo que de outra região, tá, da Grécia Antiga. Uma região que foi colonizada, né, no período, né, da colonização dos gregos, né, onde hoje a gente encontra o sul, né, da Itália. Beleza? E essa escola é a escola de Pitágoras, né, e de seus discípulos que ficaram conhecidos como pitagóricos, né, por serem seguidores de Pitágoras. Beleza? Então, Pitágoras, você já deve ter ouvido muito falar desse cara estudando matemática, em algum momento aí na sua vida escolar, né, quando você foi aprender a questão do teorema, né, o famoso teorema de Pitágoras, né, sobre hipotenusa, quadrado e etc. Tá? Aqui a gente não vai falar de matemática, mas tem a ver também, né, essa área do conhecimento com a filosofia quando a gente fala de Pitágoras, tá? Porque ele é considerado, né, o pai da matemática, tá? O cara que criou ali o que a gente chama de geometria, aritmética, fórmulas para se fazer cálculos em matemática. Então, esse cara é considerado no mundo ocidental como o pai da matemática, por ter sido o primeiro sujeito na história a criar conceitos, tá, que depois ficaria conhecido, né, na história como matemáticos ou matemática. Beleza? Mas ele também foi um pensador pré-socrático, né, um filósofo. Ok? Então, galera, quem foi Pitágoras e quem foram os pitagóricos? Primeiro a gente tem que situar um pouquinho, né, onde é que eles estavam, né, na Grécia Antiga. Tá? Enquanto Tales estava no lado leste da Grécia, do outro lado do Mar Egeu, tá, na região conhecida como Ásia Menor, tá? Na cidade de Mileto, né, a gente atravessa o Mar Egeu, passa pela região do Peloponeso, onde tem a cidade de Atenas e a cidade de Esparta, né, as duas principais polis da Grécia Antiga, e aí a gente vai para o sul da Itália. Tá? Nessa região onde hoje fica a Itália e a ilha da Sicília, né, essa região, nesse período da Antiguidade, era conhecido como Magna Grécia. Tá? Essa Magna Grécia era o quê? Né? Era uma região que tinha sido colonizada pelos gregos que vieram da região da Grécia Central, né? Da região do Peloponeso, de Atenas e de Esparta. Então, quem viveu aí nessa região eram colonos, né, gregos que exploraram essa região e passaram a viver ali. Tá? E aí várias cidades foram construídas. Tá? E aí, próximo dessa região, tinha uma ilhazinha bem pequena, tá? E bem, né, bem difícil de localizar no mapa, chamada Ilha de Samos. Tá? E foi nessa Ilha de Samos onde nasceu e cresceu o nosso filósofo pré-socrático desse vídeo, né, o Pitágoras. Tá? Ele estudou em muitas escolas, tá, da aristocracia, né, que vivia nessa região aí da Magna Grécia. Tá? Aí, no final do século VI a.C., aproximadamente. Tá bom? Então, o Pitágoras ele fundou a sua escola nessa ilha, por isso que ele é conhecido como Pitágoras de Samos. Lembra que eu falei que sempre depois do nome do pré-socrático vai vir o nome do lugar onde ele nasceu e viveu e onde ele fundou sua escola de pensamento filosófico. Tá? O Tales era de Mileto, o Heráclito era de Éfeso, tá? E o Pitágoras era de Samos. Sempre você vai encontrar o nome do cara e o nome, né, do lugar onde ele nasceu. Tá bom? Então, agora que a gente situou na geografia ali, mais ou menos o lugar, aproximadamente, o período da história em que ele viveu e o lugar onde ele nasceu e cresceu, né? Onde fundou sua escola de pensamento filosófico, vamos falar um pouco sobre esse pensamento filosófico. Tá? O Pitágoras,
tá? Com a sua escola pitagórica, tá? A sua escola, né, ele dava aulas também de cunho não só filosófico, mas religioso. Por quê? Porque a vida dos pitagóricos ela estava muito associada aos mistérios, tá, de uma crença religiosa e mística chamada de orfismo. Tá? Então, quando a gente fala em Pitágoras no campo da filosofia, a gente tem que lembrar que ele era adepto dessa religião, dessa crença mística chamada de orfismo, tá bom? Ele era adepto desse sistema de crença junto com seus discípulos na sua escola, os pitagóricos, tá bom? Então, tanto Pitágoras como seus discípulos, os pitagóricos que vieram depois dele, na escola de Samos, na escola pitagórica, eles eram adeptos do orfismo, tá bom? Então, o Pitágoras, tá? No orfismo, a gente tem algumas características que marcam ela como uma religião. Uma pessoa que ela é do orfismo, tá? Como você está vendo aí, sendo representada nessa gravura, é uma religião muito ligada à espiritualidade. Então, o que um adepto do orfismo ele vai ter na vida dele, né? E ele vai passar, ele vai praticar na sua vida, tá bom? O orfismo era uma religião baseada nos mistérios órficos e no culto a Dioniso. Então, o Pitágoras, né, e aqueles que faziam parte do orfismo, né, eram devotos de um deus grego chamado de Dioniso ou Dionísio, que na mitologia grega representava o vinho, as festas. Né? Então, toda festa em homenagem a Dionísio, né, a dedicada a Dionísio, tinha muito vinho, né, muita festa, muita dança, né? Eu vou usar essa palavra aqui que inclusive surge na Roma antiga, que é bacanal, tá? Então eram bacanal as festas e eram muito relacionadas à religiosidade, né? Em homenagem a esse deus. Então Pitágoras ele estava metido nesse meio aí, já que ele tinha a crença em Dionísio, tá bom? Então no culto a Dionísio, tá? Ele era muito relacionado à questão da espiritualidade, ao seu interior, né? Sua alma, seu espírito, tá bom? Então, no orfismo, você tem a crença na imortalidade da alma, né? Do espírito, tá bom? Você morre, tá? E depois que você morre, quem é do orfismo acreditava que sua alma iria durar para sempre, tá? Ia permanecer para sempre, reencarnando em outro ser vivo, numa outra vida, tá bom? Então, é uma crença do orfismo. Outra coisa é a transmigração das almas, tá? É exatamente isso. Quando você morre, sua alma ela vai ser passada, né? Ela vai para outro ser humano, tá? Outro corpo, em outra realidade, outra vida, tá? Após a sua morte. Então, enquanto que o corpo ele não é eterno, a alma, segundo o orfismo, ela é eterna, beleza? Então, já que a alma, no orfismo, eles acreditavam, Pitágoras e seus discípulos, que a alma é eterna, você tinha que purificar sua alma. Você tem que preservar o seu espírito. Né? E você fazia isso que praticando esportes. Então, por exemplo, Pitágoras, junto com seus discípulos, eles acompanhavam muitas Olimpíadas gregas quando tinha, né? Que aconteciam anualmente. Todo ano tinha aí essa série de competições esportivas, né, em várias cidades da Magna Grécia, e ele ia lá com seus discípulos assistir os espetáculos, né, as lutas, né, as competições de esporte, né, os jogos, né, e ele praticava também. Né, ele frequentava a academia, que era aquele lugar onde não só tinha aulas de filosofia, de matemática, mas também você exercitava o seu corpo, porque no orfismo você tinha que exercitar o seu corpo, tá, para poder também preservar sua mente, né, purificar sua alma, tá bom? Praticando esporte, você vai estar fazendo exercício no corpo. E fazendo exercício no corpo, você vai estar preservando também o seu espírito, tá bom? Então, tinha muito disso nas crenças do orfismo, que eram praticadas pelo Pitágoras também e pelos seus discípulos, os pitagóricos. Tá? Então, eles tinham uma relação muito de harmonia também com a questão da natureza. Tá bom? Como vocês observam aí nessa xilogravura, né, que mostra aí um sujeito com a lira na mão, que é um instrumento, né, que era tocado na festa dedicada a Dioniso, tá, que era o deus do orfismo, tá, e em volta várias espécies de animais diferentes, né, representando aí a natureza. Então a pessoa que era adepta do orfismo, ela vivia muito na questão da espiritualidade, meditando, né, refletindo, né, e mantendo aí, procurando manter através do conhecimento uma relação muito boa com a natureza.
tá bom? Era uma prática muito de ocultismo, de mistérios, né? Tinha muito misticismo dentro dessa religião, beleza? Então lembram que quando eu falei de Tales de Mileto, eu disse que antes cada filósofo pré-socrático tinha pensado, tinha criado a sua arque, né? Ou seja, o seu princípio, um elemento primordial, né? Que consiste no quê? Na origem de tudo que existe. Tá? Lembra que os filósofos pré-socráticos sempre colocavam a questão do movimento, né? Como algo muito importante, né? Para a criação do mundo, né? Para a realidade, né? Que era analisada por eles. Mas antes de existir o movimento, o mundo, as coisas que existem no mundo, tá? Tinha esse elemento primordial que vinha antes, né? Que consistia naquilo que foi o princípio de tudo. E desse princípio, depois dele, em seguida, se criou tudo que existe, né? Que podemos ver e conhecer. Tá? Então, Pitágoras não foi diferente. Ele também criou a sua arque, ou seja, seu elemento primordial, né? Que explica aí, né, a existência de tudo que tem na realidade. Tá? Como matemático, Pitágoras ele considerava o número como o princípio de tudo, né? Desde que se entenda número como estrutura racional. Então, Pitágoras, quando ele tem acesso, né, ao conhecimento dos egípcios, né, dos africanos, dos árabes, tá, que visitavam a ilha de Samos, ele passou a trocar ideias com esses sujeitos que vinham de outros lugares no mundo, né, e começou a conhecer o que era um número. Tá? Um número que já tinha sido criado pelos fenícios há muitos séculos atrás, né? Tanto como o alfabeto. E aí o número 1, o número 2, o número 3, o número 0. Tá? O número em si, como essência, né? Ele disse que era algo perfeito. Era algo que, para poder criar, né, o número, então, por exemplo, um cálculo de matemática simples e básico, como 1 mais 1 é igual a 2, tá? Então, não poderia ter outro resultado. 1 mais 1 é igual a 2. É uma resposta exata. Não tem como ter uma outra resposta. Tá? Não tem como 1 mais 1 ser igual a 0 ou 1 mais 1 ser igual a 3. A fórmula, né? O que está por trás desse cálculo é algo perfeito. Tem uma estrutura racional, né, ali que faz a matemática ser exata, né, uma ciência exata. Então, por exemplo, 2 mais 2 é igual a 4. A gente não pode ter um resultado diferente. 2 mais 2 é igual a 4. Não pode ser 2 mais 2 a ter um resultado diferente. Tá bom? Então, ele foi fazendo essas contas, foi fazendo esses cálculos, foi aprendendo cada vez mais matemática e se apaixonando por essa ciência. E aí o Pitágoras ele começou a definir, não, isso é perfeito, véio, isso é perfeito, eu estou apaixonado por isso, e isso tem que ser o elemento primordial, o princípio de tudo que existe no universo e no mundo. Tá? Eu acho que a matemática, Pitágoras dizia que a matemática era a única coisa perfeita que existia na realidade, tá? No mundo, na natureza. Tá bom? Porque é uma ciência exata, tá? Tudo que você coloca de cálculo, de problema para ser resolvido, sempre vai ter que chegar àquele resultado. E aquele resultado ele não pode ser diferente. Tem que ser aquele resultado X, tá bom? Acho que você deve estar aí por dentro disso quando está lembrando aí das aulas de matemática, né? Quando o professor você faz toda aquela equação, né? Multiplicar, dividir, né? X igual a Y, que é igual a não sei o que, raiz quadrada, né, fração, todos esses problemas, né, que a gente conhece em matemática, quando você termina de fazer aquela conta, o professor diz, não, mas o resultado não era esse, tinha que ser esse número aqui. Então você não pode chegar a um resultado diferente. Então Pitágoras ele achava isso tudo massa, né? Ele considerava isso como algo perfeito, né? É uma coisa que não foi criada pelo homem, mas tinha alguma coisa ali de místico ali, algo que pressupõe o próprio universo. Né? Ele considerava até que a matemática era perfeita tal qual a natureza ou o universo. Então tinha que ser o número, o princípio de tudo, o elemento primordial para Pitágoras. Então, a arque de Pitágoras era o número, ok? Então Pitágoras, ele também ele pensou na teoria da música. Pitágoras não só de matemática, mas ele também era apaixonado pelos instrumentos musicais, né? Como lira, como harpa, né? Principalmente instrumento de corda, né? Que era muito comum nas festas de Dionísio, que inclusive o Pitágoras tocava lá e era muito conhecido nessas festas por ser lá o cara que puxava,
né, o pagode da antiguidade, tá bom? Nessa festa dedicada ao deus Dionísio. Então, quando Pitágoras, quando ele foi estudar música, ele estudou música junto com matemática. E ele pensou o seguinte: oxê, as notas musicais, né, a vibração do som, né, ela também tem uma perfeição nisso aí. Da mesma forma que existe uma perfeição quando a gente faz cálculo em matemática. Tem que ter alguma relação entre a matemática e a música. E foi aí que ele criou a teoria da música. Ou seja, que existe uma relação entre a música e a matemática. Como assim uma relação? Tá? O Pitágoras ele tocava muito esse instrumento que vocês observam aí nessa imagem, que é o monocórdico. Tá? Então, o monocórdico é como se fosse um instrumento de cordas, onde você tem números também, e você relaciona o som, né, que é tocado quando você, que é emitido por cada corda que você toca, e também a relação com a conta e o número. Então, ele foi fazendo experiências, tá bom? Com esse monocórdico, que é esse instrumento que você observa aí, tá? E aí, para mostrar o quê? Que a música ela se expressa como uma linguagem matemática. Ao calcular os intervalos em diferentes pontos pressionados da corda, o Pitágoras ele descobriu que as notas musicais, tá? Elas têm uma relação com a matemática na questão da propagação do som, tá bom? Você toca uma corda e aí aquela corda ela tem um som de uma nota musical, por exemplo, Ré. Ela tem um sono mais agudo. E aí você tem uma vibração ali, um tempo que aquele som ele vai ser propagado, até ele sumir, você não conseguir mais escutar nada. Em seguida ele tocava, né, uma outra corda que tinha a nota musical Mi, que era um som mais grave, por exemplo. Então o intervalo entre cada corda do instrumento que ele tocava tinha uma relação também com matemática. Ele ia fazendo as contas e tocando o instrumento. Tocando o instrumento e fazendo as contas. E nessas experiências, o Pitágoras ele definiu, ele criou a chamada teoria da música, onde o universo, tá, ele funciona, né, as leis da natureza, elas são leis matemáticas, né, e que funcionam como a música, tá? Então, as leis físicas, as leis da natureza, elas têm a ver também, né, com as notas musicais. Tem uma relação aí do universo, tá? Do surgimento do universo, também com a música e com a matemática. Existe perfeição tanto no universo, como na música, como na matemática. Então, essa é a relação que o Pitágoras ele criou, tá? Quando ele pensou na teoria da música. Então, galera do terceirão, né, para finalizar essa videoaula desse momento, tá? Eu tenho que lembrar vocês, fique ligado no simulado do dia 14 desse mês, tá bom? Esse simulado ele vai servir de preparatório para o Enem e dentre outros vestibulares que você possa ter se inscrevido para fazer. E mesmo que você não vai fazer o Enem, tá? Um simulado, né, com essas questões de filosofia prepara você para outras provas até que você possa fazer na sua vida, tá? Quando você nem estiver mais na escola, como a prova de concurso público, tá? Por exemplo, onde você tem questões de humanidades ali, de múltipla escolha para poder resolver. Tá? Então é bom você já ir se acostumando a resolver tipos de questões de múltipla escolha num padrão de vestibular, tá? De aprovação nesses testes, né? Para você poder também aí se preparar para o seu próprio futuro. Tá bom? Então o simulado será no dia 14. Né? Eu, professor de filosofia, Luiz Felipe, junto com a direção de nossa escola, já estamos nos organizando, né, para ver como é que vai ser aí, para poder utilizar uma plataforma digital para você poder responder essas questões e enviar, tá bom? Eu também vou passar mais uma atividade na sala virtual, né, já preparando você nesses dias aí que vocês ainda têm, para poder, antes de fazer o simulado, justamente pensando aí nesse dia, né, onde vai ser colocado aí esse simulado para você do terceirão fazer, tá bom? Então, essa foi a aula de filosofia de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? E até a próxima.